Em seguida, passo a palavra à doutora Susana Menezes, que é chefe de divisão da Cultura e Turismo da Câmara Municipal e que fará a apresentação do projeto Oliva Creative Factory. Bom dia a todos. Eu peço desculpa, estou um bocadinho constipada, vou ver se consigo levar isto até ao fim. Eu pedia que, por favor, colocassem a apresentação. Ok, muito obrigada. Bom, este é, como vimos pelo olhar de Paulo Porfírio, a quem agradeço, parte do património da Oliva, do qual São João da Madeira é hoje herdeira. E um património que está, obviamente, muito para além do edificado. Um património que, em larga medida, nos caracteriza cultural e identitariamente e cuja história começou a ser contada em 1925, quando António José Pinto de Oliveira fundou a empresa Oliveira Filhos e Companhia Limitada, criando desde então um verdadeiro império do ferro. Ao longo de 85 anos, esta empresa produziu quase tudo em ferro, de alfaias agrícolas a equipamentos para a chapelaria, a equipamentos para lavandarias industriais, enfim, um conjunto muito vasto de artigos. Se a dimensão económica desta empresa foi assinalável, tal deveu-se à visão estratégica deste homem, que soube apostar na sólida formação dos seus quadros, numa política de bons salários, acompanhada de interessantes estratégias de utilização eficiente de mão de obra e na racionalização do espaço da fábrica, quer do ponto de vista arquitetónico, quer naturalmente do ponto de vista do layout das diferentes secções. A empresa tornou-se, em todo o caso, verdadeiramente conhecida em Portugal como no estrangeiro, através da máquina de costura Oliva e de um abujado plano de comunicação, através do qual foram criadas centenas de pontos de venda em todo o país e nas ex-colónias portuguesas. Todos eles devidamente sinalizados com grandes e luminosos reclamos publicitários à marca. Paralelamente, foi desenhado um intensivo plano de propaganda, objetivamente dirigido ao segmento das máquinas de costura, ao feminino, naturalmente, que instituiu em todos os agentes a realização de cursos de corte, costura e bordados. Simultaneamente, a empresa promoveu os concursos dos vestidos de chita e o célebre concurso anual para a eleição da Miss Oliva, fazendo ainda um forte investimento publicitário na empresa escrita, rádio e televisão incluída. Em todas as cidades do país encontravam-se cartazes afixados nas paredes e em transportes públicos. São também criadas duas marchas gravadas em disco, que eram oferecidas aos compradores das máquinas de costura, e a empresa realiza publicidade cinematográfica nos filmes A Costurinha da Sé e Sonhar é Fácil. A máquina de costura Oliva tornou-se assim um ícone incontornável da história industrial e da cultura portuguesas, tendo assumido durante largo período uma ação preponderante na afirmação e desenvolvimento socioeconómico de São João da Madeira. E hoje temos, enquanto herdeiros desta grande história, uma obrigação acrescida e que nos foi entregue pelo próprio fundador da fábrica, quando em 1957, no discurso comemorativo dos seus 70 anos de vida, afirmou: "Irei continuando mais ou menos perto de vós, para convosco viver triunfos que já não serão meus, mas que ambiciono de toda a alma, para que a Oliva, a nossa Oliva, cada vez mais e melhor, seja sempre um exemplo feliz na vida industrial da nossa terra." Hoje a Oliva, tal como a conhecemos, não existe mais. As suas portas fecharam e com elas uma longa história chegou ao fim. Ficaram os escombros, a memória do lugar e também a memória do trabalho. Mas se este é um lugar que a cidade parece não querer perder, a esse tempo este é um lugar que precisa de ser reinventado, de renascer uma vez mais como lugar de trabalho, como espaço de empregabilidade e como espaço de inovação. A Oliva precisa de voltar a ser esse exemplo feliz da nossa terra, esse espaço que sempre soube ser inovador e pioneiro e que sempre soube estar à frente do seu tempo. Precisa de voltar a ser capaz de atrair à nossa cidade os melhores trabalhadores. Precisa de voltar a criar condições para o trabalho, para a produtividade, como já foi capaz de fazer. E este é agora o desafio que o projeto Oliva Creative Factory vem propor à sua cidade, criando um espaço de temperamento criativo que renovará setores económicos tradicionais e que terá como mote a transformação do talento e da criatividade das pessoas em inovação e competitividade empresarial. Por isso mesmo, a nova identidade da Oliva incorpora parte da sua história, que herdamos e que obviamente não queremos esquecer, mas espelha também uma dinâmica nova, moderna, criativa e ambiciosa. E deste modo cumpre-me a honra
em nome dos criativos, de vos apresentar aquela que será a nova imagem corporativa da Oliva, que agora é uma Creative Factory, e que teve dois princípios base na sua construção: inspiração e evolução. O novo logo tem como desígnio criar uma sólida ponte entre este passado e o futuro, pretendendo em simultâneo manter vivo e reforçar o sucesso que aqui existiu. O cinzento, dizemos criativos, será de aplicação prata, refletindo por um lado a dimensão industrial do espaço e por outro aliando ao prestígio de algo inteiramente novo e refulgente. Porque este projeto pretende atrair, conforme já referi, e reter na cidade o talento das pessoas, e pessoas que poderão vir de qualquer parte do mundo, foi ainda concebida uma assinatura de natureza internacional. Oliva Creative Factory Inspiring Talent. Esta assinatura reflete o principal lema do projeto: inspirar e potenciar a criatividade e o talento das pessoas. Outra importante característica da nova imagem da Oliva é a sua dimensão camaleónica, porque consideramos que hoje em dia um logotipo deve ter a capacidade de acompanhar as diferentes dimensões de uma organização, sem que, contudo, perca o seu sentido de unidade. A utilização de padrões retro, com aplicação de cores muito atuais, faz novamente a ponte entre o ontem e o amanhã. Assim, foram pensados e concebidos 4 diferentes logos que espalham as 4 grandes dimensões deste projeto. O Inspiring Talent, que é o logo institucional que sumariza a missão e a visão da Oliva. Inspiring Business, que transmite a vocação empresarial deste projeto. Inspiring Arts, que reflete a dimensão formativa e artística do projeto. E, finalmente, o Inspiring Life, que se refere à dimensão cultural de programação da Oliva e à existência de espaços de lazer e de confronto permanente de ideias, de projetos e, naturalmente, de percursos de vida. Vamos agora analisar cada uma destas dimensões em função das funcionalidades do nosso espaço. Inspiring Business. Transformar a criatividade e o talento das pessoas em negócios é, de facto, o core business da Oliva Creative Factory. Este espaço encontra-se vocacionado para a instalação de atividades de natureza económica que têm como matéria-prima a imaginação e a criatividade individual, associadas à habilidade e ao talento, e que produzem riqueza e postos de trabalho através da produção e exploração de novos conteúdos. Consequentemente, este é um projeto que também renovará setores económicos tradicionais, desenvolvendo um dinâmico centro de indústrias criativas que transformarão, deste modo, o chão da fábrica numa comunidade criativa, inovadora e empreendedora. O design de moda, o software e serviços de informática e o audiovisual são considerados setores âncora da Oliva Creative Factory, enquanto que as artes performativas, as artes visuais e antiguidades e o artesanato e a joalharia são considerados setores complementares que alimentarão a dinâmica cultural da cidade. A escolha destes setores de atividade prende-se com o potencial contributo que a geração de serviços e negócios nestas áreas terá na dinâmica económica local e nas indústrias tradicionais, nomeadamente o calçado, o têxtil e os moldes. Tendo como objetivo estratégico diversificar a economia local, pretende-se apoiar o aparecimento de novas empresas industriais, especialmente empresas em setores baseados no conhecimento, na inovação e na tecnologia, na arte e na criatividade. E, neste sentido, a Oliva disponibilizará 2 grandes espaços. Uma incubadora para negócios criativos, organizado segundo o paradigma do Open Space, com o objetivo de maximizar a comunicação e as sinergias entre as empresas instaladas. Este espaço terá capacidade para acolher cerca de 15 empresas em simultâneo. E um Business Center para a instalação de empresas de índole criativa com maturidade, isto é, que já não necessitam de incubação. As empresas a instalar neste espaço reforçarão as sinergias referidas, consolidando o conceito de cluster que se pretende criar à volta deste núcleo. O Business Center terá capacidade para acolher 8 empresas em simultâneo. Ao dispor dos nossos empreendedores, teremos ainda um conjunto muito vasto de oficinas que vão da serralharia à carpintaria, à pintura, à marcenaria e poderão ser complementares da atividade que eles possam vir a desenvolver.
Finalmente, vamos ter ainda para os nossos empreendedores um estúdio, uma sala de ensaios, uma black box e estúdios de som e de vídeo para dar resposta às necessidades específicas do setor do audiovisual. A segunda grande dimensão deste projeto é então o Inspiring Arts. E neste sentido, todo o edifício que está atrás de vocês, do outro lado da rua, destinar-se-á às indústrias culturais, sendo aí criado um Centro de Arte Contemporânea, com uma exposição permanente e exposições temporárias ao longo de todo o ano, escolas de formação nas áreas da dança, da conservação do património e no âmbito mais largo das Fine Arts, e finalmente um centro de documentação sobre a história da Oliva. Complementarmente, e no sentido de promover a atração de talentos criativos à cidade, disporemos de residências artísticas que receberão temporariamente artistas e criadores provenientes de qualquer parte do mundo para aí promoverem e desenvolverem os seus projetos criativos. Existirá também uma grande área deste espaço destinada à formação artística e cultural, que terá como objetivos, entre outros naturalmente, o de qualificar os recursos humanos das empresas instaladas, mas também, naturalmente, qualificar os diversos públicos deste espaço para o consumo cultural. Finalmente, e de forma mais abrangente, a Oliva pretende inspirar a vida em toda a sua extensão. E, neste sentido, procura-se que este venha a ser um espaço de permanente criação e criatividade, disponibilizando aos seus moradores diversos espaços sociais de convívio e de networking informal, como, por exemplo, um eventual restaurante ou uma cafetaria, lojas comerciais e áreas de descanso. Finalmente, referindo-me à sala onde neste momento nos encontramos, a Oliva terá aquilo a que chamamos espaço de convergência criativa, que pretende ser uma área multifuncional para a realização de eventos de expressão artística ou empresarial, onde tudo, ou quase tudo, poderá vir a acontecer, desde que esse tudo imprima dinâmicas culturais que por si inspirem a vida e inspirem consequentemente quem aqui estiver. De resto, a iniciativa de hoje que hoje estamos a viver é a primeira de um conjunto de ações que vamos desenvolver ao longo do próximo ano e que fazem parte de um plano de programação bastante mais amplo que vai incluir 3 seminários internacionais, sendo que o primeiro decorre já agora em setembro deste ano, workshops de empreendedorismo, concursos criativos, Inspiring Moments, que serão umas sessões particularmente interessantes que nos vão colocar perante empreendedores com experiências arrojadas e que nesse sentido nos poderão inspirar a todos. Oliva Sessions, que são um conjunto de concertos musicais muito pequenos, mas muito especiais, como irão ver. Workshops de fotografia, workshops de audiovisual, filmes, exposições, entre tantas outras atividades que nos vão acompanhar até ao momento de abertura da Oliva. Para finalizar, resta-me referir que a Oliva Creative Factory pretende fundamentalmente, enquanto pilar de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento do Conselho, conforme já percebemos pelas palavras do Sr. Presidente da Câmara, contribuir para o crescimento económico da região, através da inovação, da iniciativa empreendedora e da criação de emprego. Potencialmente alargará o acesso a recursos, competências e infraestruturas culturais diversas, potenciando o desenvolvimento económico-social e também, espera-se, o próprio consumo cultural. Finalmente, será, pensamos nós, um importante contributo para o desenvolvimento do cluster criativo da região norte, ao promover o desenvolvimento de uma economia local diversa, que tem na cultura e na criatividade o seu principal contributo. Muito obrigada.